Olá, leitores! Hoje nós vamos falar sobre autoridade. O Autoridade é o segundo volume da trilogia Comando Sul, escrito pelo autor norte-americano Jeff Vandermeer. Essa é uma série de ficção científica. O primeiro volume da série é o Aniquilação, e nele a gente acompanha a bióloga. Nestes livros é importante a gente salientar que a gente não conhece os nomes das personagens. Eu já falei sobre o Aniquilação no meu vídeo especial sobre o Halloween. Quem quiser ver, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas pra gente poder entender o segundo volume, vamos falar um pouquinho sobre ele. O primeiro volume é uma espécie de diário da bióloga. Em um determinado momento, abre-se numa região dos Estados Unidos uma área que a gente chama de área X. Essa área X ela é protegida por uma fronteira. Dentro dessa área X, tudo que era humano desapareceu. Nada que a humanidade produziu vive lá dentro daquela área. É um verdadeiro mistério, não se sabe por que aconteceu esse evento ambiental. É um mistério absoluto. E de tempos em tempos, o Comando Sul, que é uma instituição formada para analisar e compreender essa área X, de tempos em tempos eles enviam para essa área pesquisadores, com o objetivo de compreender o que está acontecendo lá dentro. A verdade é que essas expedições não acabam nada bem. Até a 10ª expedição, todo mundo acabava morto, os membros das equipes voltavam-se um contra os outros, era realmente uma batalha psicológica que a gente não consegue compreender. A 11ª expedição conseguiu voltar dessa área X com vida, mas poucos meses depois, seus componentes começaram a desenvolver tumores e acabaram morrendo do câncer. Em Aniquilação, nós acompanhamos a bióloga, que é um membro da 12ª expedição na área X. Em Aniquilação, a gente acompanha o relato dessa bióloga, é um diário em que ela vai contando suas experiências dentro da área X. Nesse primeiro livro, nós somos obrigados a conviver com o medo contínuo do desconhecido. É realmente apavorante seguir passo a passo da bióloga dentro da área X, sabendo que algo violento e muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Os 4 membros dessa expedição realmente passam momentos aterradores e que o autor consegue transmitir para o leitor. Eu realmente amei como Jeff Vandermeer consegue transmitir toda essa adrenalina e a gente não consegue parar de ler. É uma narrativa muito fluida e que a gente fica com o coração apertado o tempo inteiro. O medo de desconhecido é muito forte. Já no segundo volume, Autoridade, nós temos um outro tipo de medo e que no caso eu acredito que é um medo até mais forte. No primeiro volume, no Aniquilação, nós sentimos o medo do desconhecido. E no segundo volume, Autoridade, nós sentimos o medo do conhecido, daquilo que é familiar. E para fazer essa transição de um livro para o outro, a gente demora um pouquinho para entender. Eu demorei um certo tempo de leitura para compreender onde que o Jeff Vandermeer estava me levando e como que o medo do conhecido às vezes é muito pior do que aquele do desconhecido. A gente tem medo do familiar, o medo das nossas relações, das nossas estruturas, das hierarquias de poder. Eu fico me questionando até que ponto o medo do conhecido é pior do que o desconhecido, porque a gente temer as nossas estruturas, as nossas hierarquias, a nossa forma de viver, ter medo do que é familiar, do que o familiar pode nos prejudicar e nos contestar. Então isso realmente é muito interessante nesse segundo volume. Eu demorei um pouco para entender isso, para poder compreender a proposta do Jeff e depois que eu entendi foi realmente maravilhoso. Eu terminei o segundo volume, Autoridade, querendo demais o terceiro volume, que é o Aceitação. No segundo volume, nós acompanhamos o personagem Controle. Esse é um apelido que ele recebeu do avô dele. Nesse segundo volume, o autor continua tentando deixar os personagens sem nome, sem nos apresentar os seus nomes, mas fica um pouco difícil pela proposta desse livro. No segundo volume, a gente vai conhecer a estrutura do Comando Sul, dessa instituição que foi formada exclusivamente para compreender a área X.
Depois de mais de 30 anos, já se esgotaram as ideias, tá todo mundo com um olhar muito viciado, né? Não existem novas ideias para poder compreender a área X. E isso é uma dificuldade que a equipe está enfrentando. Por isso, há uma troca na diretoria do Comando Sul. E quem vai para diretor dessa instituição, que é o nosso personagem, é o Controle. Nesse volume a gente percebe o quão trabalhoso e quão profundo foi o delineamento dos personagens. O Controle é um personagem fantástico, muito bem delineado, tem detalhes assim muito interessantes. E nesse segundo volume a gente percebe o quanto que é importante a história vir do personagem e não o contrário, que é aquilo que eu venho falando nos vídeos de construção da personagem. O Aniquilação, ele é narrado em primeira pessoa, como se a gente estivesse lendo o diário da bióloga. Já em Autoridade, é uma narrativa em terceira pessoa com um focalizador no controle. Isso faz que o leitor se distancie um pouco, mas essa distância é primordial para a gente poder desconfiar e confiar nos personagens. Então é um jogo muito bem elaborado pelo autor. Para os leitores que querem ser escritores, vale muito a pena conferir essa trilogia. É um excelente exemplo de narrativa de ficção científica, muito bem construída e utilizando técnicas que vão realmente prender o leitor. Eu realmente adoro as capas dessa trilogia, ela sempre traz os elementos importantes do texto. Dessa vez traz um coelho e um celular quebrado, que é extremamente importante nessa narrativa. A edição está maravilhosa, a diagramação, a revisão, eu só tenho que dar meus parabéns para a editora Intrínseca, que vem caprichando muito. E eu volto a repetir, o início da narrativa do segundo volume, ele é um pouco lento, a gente demora a entender o que o autor está querendo nos propor. Então se você começar a ler e der vontade de abandonar, não abandona não. Segue firme, porque o final é incrível. E assim, Intrínseca, me manda a aceitação aí que eu tô esperando. Boa leitura!